No finalzinho de maio, eu fui no cinema e eu assisti o famoso filme do Michael Jackson. E eu lembro que eu fiquei atormentando a minha família por umas 3 semanas para que eles fossem comigo. Sendo que normalmente eu simplesmente pago o ingresso e vou sozinha. Mas eu queria que eles fossem. E durante o filme, eu fiquei completamente anestesiada. Tipo, tudo aquilo tava acontecendo e tal. Mas quando o filme terminou, eu fiquei cheia de perguntas. E eu fiquei me perguntando, será que é porque ele sofreu quando era criança? Será que é porque ele é o rei do pop? E uma pergunta rodeava a minha cabeça em forma de angústia. Porque eu sinto que ele nunca vai morrer. E aí eu entrei em várias semanas de perguntas e eu encontrei a resposta bem clara. Quem cumpre propósito nunca morre. E isso é muito poderoso. Eu sinto que ele foi um ser humano incrível. Mas mais do que isso, ele virou um tipo de arquetipo, sabe? Você se identifica. Você se identifica porque ele foi uma criança que teve muitas faltas. E mesmo com essas faltas, ele criou coisas lindas, coisas grandes, que mesmo depois que o corpo físico já não estava mais, aquilo ficou e aquilo fica. E isso é tão incrível. O que eu acho interessante em tudo isso é porque relaciona muito o propósito. Normalmente, o propósito ele sempre vai estar relacionado ao outro e não a você. E ele pode sim se relacionar com o seu sonho, com aquilo que você deseja para si profissionalmente. Mas é sempre sobre o outro, o teu propósito. Isso me lembra a história da árvore. A árvore que Jesus secou. E é praticamente isso. Você cria algo, mas que não é pra você. Aquilo vai te saciar, mas é pro outro. A árvore, ela dá frutos. Mas quem come o fruto não é a árvore, somos nós. E Jesus viu aquela árvore e viu que ela não estava dando fruto. E ele amaldiçoou a árvore. Porque o nosso maior trabalho é criar. Criar. E não pra nós, mas pro outro. Aquilo vai te fazer bem, obviamente. Mesmo assistindo o filme, eu sentia que eu tive que dizer pra mim mesmo, nossa, ele tem que ter tido momentos bons. E eu acredito que ele teve muitos momentos bons. Muitos momentos que ele se sentia realizado por ter criado aquilo. Mas tem uma entrevista em que ele fala que ele sempre sentia um vazio. Eu vi muitas entrevistas dele. Assim como eu acho que muita gente que assistiu o filme. E muita gente anos atrás, que quando o Michael morreu, eu tinha uns 5 anos. Uns 5 anos de idade. Eu era muito pequenininha. E a minha mãe costumava colocar na TV os vídeos dele dançando. Tocava em tudo que era lugar. Até hoje. E eu sinto que algo muito grande ficou. E uma mensagem muito forte, sabe? Porque ele morreu há anos. E mesmo assim ele consegue, de alguma forma, criar algo dentro da gente. Meio que para pra pensar. Mesmo depois de anos, ele ainda vai continuar tocando. Por gerações e gerações. Se não me engano, eu acho que foi umas 5 gerações que ele já alcançou. Décadas, né? Deixa eu ver, 70, 80, 90, 2000, 2020, que já passou 20 décadas. 20 anos. 5 décadas. E eu acredito que enquanto houver terra, vai ter gente ouvindo ele, conhecendo as obras que ele deixou,
O que mais eu fiquei pensando foi que me tocou muito, por causa da infância dele, tocou muitas pessoas, né? Michael Jackson mania. Quando eu fui assistir 2 vezes o filme. E eu sei que tem gente que assistiu umas 5. Eu assisti dublado e depois eu fui em outro cinema, que era um pouquinho... que não era um cinema que eu gostava, mas eu fui porque tinha legendado. E... sabe, foi uma sensação tão difícil, porque depois eu fui começar a ver entrevistas que eu não via antes. E ele tem pouquíssimas entrevistas. E as músicas, eu fui tentar compreender ali o artista. E tem uma entrevista que ele fala que ele não tem sala de troféus em casa. Isso em 2005. Porque ele sempre quer sentir que tem algo ainda pra criar. Eu achei isso incrível. O álbum dele é o mais vendido do mundo até hoje. E ele ainda queria sentir o vazio de que falta algo pra criar algo novo. Aquela inquietação. Porque tá cravado em você que você tem que criar algo. Isso é algo teu. De verdade. Que você tem que criar algo que vai ficar muito depois de você partir. E ele sabia disso, sabe? Eu acho que se tivesse mais entrevistas ia ser muito bom. Ouro. Ouro de verdade. Porque ele realmente... ele tinha muita... eu achava incrível a forma como ele falava. Muito calmo, assim, mesmo com as entrevistas que às vezes dá estresse. Quando eu pensei em gravar esse vídeo, não foi pra fazer uma autobiografia sobre o Michael. Eu acho que é uma coisa que ele odiava muito. Mídia. Mas eu acho que ele se sente feliz por ter pessoas que ainda estão falando dele, que ainda estão proclamando essas obras que ele fez. Eu tenho uma autobiografia do Kurt Cobain, porque normalmente são artistas que me tocam muito, principalmente pela história. Pela música também eu gosto, mas pela história. Tipo, Axl Rose do Guns N' Roses. O Axl Rose ainda tá vivo, graças a Deus. O Nirvana, o Kurt Cobain, o Michael. Ambos são grandes sucessos que tiveram uma infância muito difícil. E mostram pra gente como a infância ela proclama por toda a tua vida. É essa frase que tá na minha cabeça, ela fica viva ali. Isso ensina muito pra gente sobre como a gente pode se esconder atrás da arte, ao mesmo tempo que pode se realizar com a arte. Mas que isso nunca vai anular o fato de que você tem um propósito. E tá muito relacionado com o seu sonho, com aquilo que você quer criar. Porque você nasceu pra criar. Isso é tipo um mandamento divino, como a história da árvore que secou. É algo que vem de você e que você não pode sentir vergonha de fazer do seu jeito, e que vai ter muitas e muitas pessoas que vão te julgar. Não vai faltar gente pra te julgar, pra te taxar de estranho, esquisito. Mesmo que você tenha tantas obras boas, o mundo, ele destrói aquilo que é bom. A gente tem vários exemplos disso. Ele destrói. E tem muita gente que acredita em mentira. E você realmente acaba caindo. E deve ser ruim porque vai ter momentos em que você vai se sentir sozinho. Mas você sabe da sua verdade. E você sabe que tem um propósito. E você sabe que tem que continuar a criar. Eu acho isso muito forte. Ele ensina muito isso pra gente. Que não importa quão bom você seja, eles vão tentar te derrubar. E vai ter muitos momentos que você vai se sentir sozinho por isso. Mas você nunca morre. Ele nunca vai morrer. Porque ele cumpriu o propósito dele. Ele ajudou muitas pessoas. Ele realizou o sonho dele, que tá muito alinhado também. É uma frase forte, mas é muito real. Se você quiser ser imortal,
Cumpra seu propósito. Ajude o próximo. E eu sei que parece muito frase de coach, mas é a realidade. Ajuda o próximo. E o próximo, ele não é perfeito, assim como eu e você não somos. Mas ele é muito necessitado. Sabe quando você fala uma palavrinha, pode mudar a vida de uma pessoa. Uma palavrinha pode destruir a vida de uma pessoa, empurrar ela para dentro de um abismo, que chama outro abismo e chama outro abismo. Mas uma palavrinha que você fala, que você faz, que você canta, que você escreve, qualquer coisa que você se doe em criatividade, você cura a vida de uma pessoa. E essa pessoa, assim como se repassa o que é ruim, se repassa o que é bom, ela vai passar isso para outra pessoa. E quando ela passar isso para outra pessoa, ali você se tornou imortal. Ali você nunca mais vai ser esquecido, porque você mudou uma vida. E eu acho isso lindo. Eu acredito que ele entendeu que não era só sobre dinheiro ou sobre fama, até porque isso é consequência. Isso é consequência do seu trabalho. Não é sobre comprar o carro do ano, a casa. Isso tudo você vai ter. Você vai ter isso tudo e mais. É coisas que você nem sequer imagina. Tudo que você quiser. Eu acredito em você. Eu acredito que você vai conseguir. Eu não duvido de você. Eu acho que é uma ignorância duvidar de você. Até mesmo sua, se você duvida. Aquele sonho que você acha extremamente grande, que ninguém nunca vai acreditar que você consegue. Eu acredito que você consegue. Mas eu quero que você entenda que quando você chegar lá, começa a entender por hoje mesmo. Nada dura tanto quanto o amor. Sabe, você fica 5 minutos ali admirando aquele momento, admirando aquela vista linda. Nada dura e nada te surpreende como o amor. E como os frutos que você vai deixar, mesmo depois que o seu corpo físico não estiver mais aqui. Tá, fica bem. Beijos pra você.